O presidente também falou no podcast Mano a Mano sobre a relação que mantém com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Lula disse que Alckmin foi um acerto porque, segundo ele, não daria um golpe como Michel Temer teria feito com Dilma Rousseff. E depois, uma coisa que eu aprendi é que o Alckmin tem uma lealdade extraordinária na relação comigo. Eu, sinceramente, acho que foi um acerto trazer o Alckmin para ser vice, sabe? Porque senão você poderia trazer uma pessoa que depois ficasse tentando, como o Temer, dar um golpe na Dilma. Sabe? O Alckmin não é esse tipo de gente. Portanto, ele é um cara que tem contribuído de forma extraordinária no nosso trabalho. Pedro Venceslau, aí nós fazemos jornalismo de fato, né? Sem narrativas. É importante a gente lembrar, foi um processo de impeachment que derrubou Dilma Rousseff. Pode-se falar que Michel Temer teria traído a confiança de Dilma Rousseff? Sim, mas não foi golpe. Impeachment não é golpe de Estado. Segundo, quando se fala principalmente em relação a Lula. Lula diz que ele só vai para a disputa para ganhar. Em meias palavras, vendo nas entrelinhas, isso pode significar que ele não será candidato caso o cenário seja muito negativo para ele em 2026? O Lula não trabalha com essa possibilidade, Gustavo. Eu acho que está precificado que ele é o candidato, a não ser que ele tenha algum problema de saúde. Mas eu queria também falar sobre essa frase em relação ao Alckmin, porque isso me remete a 2014, uma eleição que eu acompanhei muito de perto, porque na época eu cobria o PSDB, cobria a campanha do Aécio Neves, que era o presidenciável do partido. Naquele momento, o PSDB estava dividido em duas alas. Se tinha os cabeças brancas e os cabeças pretas. Os cabeças brancas eram os tucanos da velha guarda. Aloysio Nunes Ferreira, José Serra, Geraldo Alckmin e Fernando Henrique Cardoso. Os cabeças pretas eram os tucanos mais jovens, aqueles com ímpeto mais incendiário e que defendiam o impeachment de Dilma Rousseff. Bruno Araújo, Carlos Sampaio, entre tantos outros. E naquele momento o próprio Aécio Neves, que era candidato a presidente da República, inicialmente resistiu, mas depois acabou embarcando no processo de impeachment de Dilma Rousseff. Geraldo Alckmin foi um dos que mais trabalhou contra o impeachment dentro do PSDB e era governador de São Paulo. E tem um episódio emblemático muito interessante. Houve uma manifestação aqui na Avenida Paulista, você deve se lembrar disso, né, Gustavo? Pelo impeachment da Dilma. Aécio, então, quando já estava convicto de que esse era o melhor caminho para o PSDB, reuniu vários tucanos, alugou uma van, desembarcou aqui no aeroporto de Congonhas, desceu do jatinho e ligou para o Geraldo Alckmin. Durante toda a semana, ele já tinha insistido para o governador para participar do evento. O governador disse que não iria na manifestação pelo impeachment de Dilma Rousseff. Mas o Aécio Neves não se deu por vencido, pegou a comitiva, ligou para o governador e disse que queria apenas tomar um café com o Geraldo Alckmin, bater um papo antes de que a turma seguisse para a Avenida Paulista. E foram todos para o Palácio dos Bandeirantes. Só que no meio do caminho, Aécio Neves avisou a imprensa e quando o Geraldo Alckmin percebeu, havia mais de 100 jornalistas no Palácio dos Bandeirantes, querendo conversar com o governador e saber se ele iria ou não na manifestação. Geraldo Alckmin foi praticamente forçado a entrar naquela van. Todo mundo, então, seguiu de camiseta do Brasil, estava Paulinho da Força, Carlos Sampaio, entre outros. O que aconteceu quando eles chegaram na Avenida Paulista? Uma tremenda vaia, foram praticamente expulsos das ruas, porque naquele momento o clima era de antipolítica, e isso incluía também o PSDB.